Bom, pessoal, muito bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião semanal. Hoje é segunda-feira, dia 20 de março de 2023. A gente começa olhando o resultado da semana aqui no cenário local. A gente teve uma semana que foi marcada por grande preocupação com a saúde financeira, com o sistema financeiro global, né? A gente viu o Ibovespa encerrando a semana em queda de 1,58%, cotado aos 101.981 pontos. Tá? Como destaque em performance na semana, a gente teve as ações da CSN que caíram 8,3%, com a retomada do crescimento da China ainda aquém do esperado até o momento. E na ponta oposta, a EcoRodovias fechou em alta de 14,7% depois dos resultados superarem as expectativas do mercado. No Brasil, os investidores seguem aguardando detalhes sobre a proposta do novo arcabouço, do novo marco fiscal e para os dois nomes que o governo indicará para a diretoria do Banco Central. Serão elementos fundamentais para sinalizar os rumos da política fiscal e monetária do governo Lula, tá? Olhando as nossas principais estratégias, né, a gente vê as carteiras BTG10 Sim, BTG Dividendos recuando no ano de 2023, né, mas ainda assim acima dos índices de referência, né? A gente vê tanto o índice do Ibovespa quanto o índice de Small Caps recuando próximo a 7% em 2023, e as estratégias caindo 3,48% e 6,21%, respectivamente. Tá? A BTG Small Caps ela segue como destaque, avançando 5,08% no ano até o momento. Passando para o cenário internacional, né, nos Estados Unidos, a gente teve o Silicon Valley Bank e o New York Signature Bank pedindo recuperação judicial, uma vez que a marcação ao mercado de seus ativos, principalmente títulos de tesouro americano de longo prazo, se mostrou insuficiente para fazer frente aos depósitos, levando então a uma corrida aos bancos, né? Então, na tentativa para controlar a situação, o Banco Central americano e o Tesouro dos Estados Unidos reforçaram que protegerão totalmente os depositantes dos bancos e anunciaram uma linha de crédito emergencial oferecendo empréstimos de até um ano para instituições financeiras, pedindo como colaterais ativos de alta qualidade. Com isso, os juros do título do Tesouro dos Estados Unidos de 2 anos chegaram a cair 0,85 pontos percentuais, com analistas de mercado vendo uma probabilidade de que o Fed interrompa ou mesmo reverta esse ciclo de alta de juros. No campo da inflação americana, o CPI, que é a inflação ao consumidor, de fevereiro ficou em linha com o esperado pelo consenso, reafirmando a inflação persistente na economia americana. As decisões do Banco Central americano ficarão reféns das próximas informações sobre a inflação, mercado de trabalho e principalmente sobre o sistema bancário. Na Europa, ainda na pauta de política monetária global, o Banco Central Europeu elevou a taxa de juros da zona do euro em 0,5 pontos percentuais pela terceira vez consecutiva, apesar das preocupações com a estabilidade do sistema financeiro global. Embora o Banco Central Europeu tenha destacado que a inflação deve permanecer muito alta por muito tempo e que a decisão seguirá dependendo de dados, houve também uma mensagem moderada de que o Conselho está monitorando de perto as atuais tensões do mercado e que está pronto para responder conforme necessário para preservar a estabilidade de preços e a estabilidade financeira da zona do euro. Passando agora para o nosso índice de fundos imobiliários, o IFIX, ele fechou a semana aí em queda de 0,45%, foi impulsionado positivamente pelo segmento de hospitais. Os FIIs de papel integrantes do IFIX tiveram desempenho médio de menos 0,37%, enquanto os FIIs de tijolo tiveram performance de menos 0,47% na semana. Ainda no âmbito de fundos imobiliários, os varejistas continuam no radar dos investidores. O fundo XP-LG11 anunciou que recebeu o pagamento em atraso das Americanas referente ao aluguel de fevereiro. Tá? E agora na parte de moedas, né, o dólar encerrou a semana em alta de 1,18% frente ao real, em um período marcado por aversão a risco, devido à apreensão com o setor bancário americano e europeu. Além disso, o tema sobre o arcabouço fiscal ainda segue firme no radar do mercado. As novas regras desenhadas pela equipe econômica foram apresentadas ao presidente Lula. Assim, o mercado segue atento a qualquer informação acerca da reação de Lula em relação a este novo plano.
E nas criptomoedas, a gente viu uma semana em que as criptos ganharam bastante destaque, né, como sendo alternativa financeira em semana de quebras bancárias. Né, foi uma semana marcada aí pela quebra de 3 bancos regionais americanos e pela crise de liquidez no Credit Suisse. Né, as criptomoedas aceleraram ganhos ao longo da semana. Com isso, o Bitcoin atinge a cotação recorde no ano e mira novamente o patamar de 30 mil dólares. Passando agora para a curva de juros, eu vou chamar então o Thiago Tavares aqui para fazer os comentários para a gente. Bom dia, Thiago. Bom dia, Gustavo. Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo aí? Tudo certo. Então, sobre os juros ali, né? Então, os juros adotaram uma queda ali na semana, principalmente com essa turbulência global no sistema aí financeiro, né? Então, trazendo um resumo aí da semana passada, aí os juros futuros, eles acabaram exibindo ali uma queda expressiva nos pregões ali do início da semana, tá? Um movimento ali bastante alinhado ali ao comportamento dos rendimentos dos títulos públicos no exterior, após a quebra ali de 2 bancos nos Estados Unidos, né? O Silicon Valley Bank ali, um banco que possui atuação nos nichos ali de startup, e o Signature Bank em criptomoedas, tá? Os investidores globais ali passaram a reavaliar a trajetória ali da política monetária, e no Brasil ali o evento contribuiu para fortalecer as apostas que os juros podem ser cortados mais rápido possível, né? Então, na quarta-feira, os juros futuros ali voltaram a exibir queda forte, que foi novamente marcada ali pelos temores acentuados relacionados à saúde do sistema financeiro global, né? Então, após as quebras dos bancos nos Estados Unidos. E teve uma questão também ali do rumores ali na Europa ali com problema no Credit Suisse, né? Que dispararam ali um forte movimento de demanda por proteção, acentuando aí as expectativas de uma recessão global, né? Então, com isso, os participantes do mercado ali voltaram a recalcular ali suas projeções para as políticas monetárias em economias desenvolvidas e emergentes, né, em dinâmica que acabou derrubando as taxas de juros. E ali na sexta-feira ali os juros recuaram, então acabou ele fechando em queda ao longo de toda a estrutura da curva, né, tanto as mais curtas quanto os vértices mais longos, né, diante da aversão ali dos ativos de risco que segue ali pairando no exterior com as turbulências no sistema bancário global, né. Então, no Brasil também houve certa apreensão com a proposta do arcabouço fiscal, que foi apresentada na sexta-feira ao presidente da República, mas a cautela externa ali acabou prevalecendo e derrubando novamente as taxas, né? Então, assim, as taxas voltaram a acumular queda firme ao longo da semana, então vocês podem ver aí que, com medida de comparação no encerramento da semana retrasada ali, a gente teve queda de 1,44 ali no vértice de 2024, saiu de 13,16 para 12,97, então o DI ali 25 também foi o vértice ali que sofreu uma maior correção, né? Caiu 2,46% durante a semana, saindo ali dos 12,38 para 12,07. E os vértices ali mais longos ali, o DI 29 ali, que é que a gente possui um dos maiores volumes dos vértices mais longos, teve uma correção ali de quase 1%, né, caindo 0,92%, saindo ali de 13,06 para 12,94, né? Então, e aí ontem, não sei se vocês acompanharam ali com esses rumores aí do sistema financeiro, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, né? Então, o UBS ali vai comprar o Credito Suíço ali por pouco mais ali de 3 bilhões de dólares, então foi uma negociação ali que eles fizeram isso tudo no final de semana. Então, vamos ver o que vai acontecer aí durante essa semana. Então, o Credit Suisse e o UBS assinaram um acordo de fusão na data de ontem, né? Então, ele irá comprar ali por cerca de 3,25 bilhões de dólares, após ali um agitado fim de semana de negociação ali, das quais participaram, inclusive, o Banco Central da Suíça e o FINEMAN, que é o órgão ali de supervisão do mercado financeiro do país, né? E para essa semana ali é importante a gente ficar de olho ali na super quarta. Então, quarta-feira a gente vai ter a divulgação ali do nosso Copom, né, e da taxa de juros ali nos Estados Unidos. Então, acho que é bom a gente ficar atento, né, com esse dia aí, ainda mais com esses rumores ali de que tanto aqui no Brasil quanto lá fora eles estão meio que forçando para
começar a ter correção nessas taxas de juros. Então, quarta-feira vai ser um dia muito importante já para essa semana aí, para esse início de ano aí, com essa questão da taxa de juros.